Bom, queridos, nessa noite eu quero pensar com você sobre a entrega pelo propósito. Nós estamos numa série onde diz que Deus não quer o seu Isaac. Deus não quer o seu Isaac, mas toda entrega tem que ter um propósito. E eu quero falar com você sobre isso, a entrega pelo propósito. Quando nós pensamos em entrega pelo propósito, uma entrega em si só, nós podemos pensar em 3 níveis de entrega: uma entrega espontânea, sacrificial ou a pedido de outrem. E nós vemos no texto que está baseado na nossa série deste mês sobre a entrega, que Deus pede a quem? A Abraão, o seu filho Isaque. Mas como Deus pede a Abraão o seu filho Isaque? E ainda para judiar um pouquinho de Abraão, Deus ainda fala assim: o seu único filho, a quem você ama. Precisava judiar tanto assim do velhinho, né? Pediu, além de pedir o filho, ele ainda diz: o filho, seu único filho, a quem você ama. Então nós vemos que a entrega ela pode ter 3 níveis: espontânea, sacrificial ou a pedido. No caso, Deus pede Isaque. Quando Ele pede algo, eu e você, nós temos que entregar, porque tem uma lição muito mais relevante, um propósito muito maior no processo ao qual seremos submetidos. Você está disposto a entregar algo para Deus que lhe custe? Fica uma pergunta para nós nessa noite. Você está disposto a entregar algo para Deus que lhe custe? Você acha que não custou algo? Você acha que não, os sentimentos de Abraão, quando ele tem que entregar o seu filho, você acha que não custou algo para ele? Ou simplesmente porque, mas já tinha um histórico na família dele, o pai adorava ídolos, ele via os sacrifícios, e a ponto que Isaque ele já também sabia, porque ele acompanhava o pai. Alguns estudiosos dizem que Isaque tinha por volta de 20 anos. Imagine, 20 anos é o momento que você fala, agora é o momento de ele ir, a flecha já está preparada, a flecha, porque os filhos são como flechas, na aljava, nas mãos do valente, então o filho já está preparado, é o momento que eu vou lançar. Agora Deus vai lá e pede. Deus vai lá e lhe pede o seu único filho, o filho a quem Ele ama. Então vamos falar sobre entrega pelo propósito. Diga comigo, entrega pelo propósito. Para ensaio ficou bom, agora pode ficar melhor. Diga assim, a entrega pelo propósito. Pelo propósito. Ter propósito, querido, é sintetizar, é memorizar as prioridades da vida. Isso é ter propósito. É sintetizar, memorizar as prioridades da vida, das quais nós devemos nos concentrar durante a nossa jornada. Neste mundo, você já pode ter feito a seguinte pergunta, para que eu estou nessa terra? Será que você já se fez essa pergunta? Para que, não é o porquê eu estou, é para que eu estou. Tem uma diferença, o porquê e o para quê. Para que eu estou nessa terra? Você não é um acidente, você não veio por acaso, mas eu não sei, não conheço a história aqui de ninguém, alguns que a gente caminha mais próximo e tal, mas é para que eu estou. Isso é o propósito. Então eu preciso entender, tem até um livro maravilhoso, Uma Vida com Propósito, que vai nos ensinar muito sobre isso. Mas eu e você, nós precisamos entender, para que eu estou nessa terra? Você já se fez essa pergunta? Para que eu estou nessa terra? Qual o objetivo que eu estou nessa terra? Qual o propósito que eu estou nessa terra? Nós devemos nos concentrar durante essa jornada, a nossa jornada neste mundo, na adoração, na comunhão, no discipulado, no serviço e na missão. Senão,
Não vai valer a pena, querido. Não vai valer a pena. Você viver um dia após o outro, sem saber para onde vai, né? Quem não sabe para onde vai, o que acontece? Qualquer lugar serve. Então eu preciso me perguntar nessa noite, para que eu estou nessa terra? Entrega com propósito. Mas vai haver muitas vezes em nossas vidas, que nós vamos entregar algo por um estado de necessidade. Nós já vamos ver isso, por um estado de necessidade. Você não vai querer entregar, você vai segurar, você vai falar, não Deus, eu não entrego, né? Tem um louvor, né? Os que estão mais tempo na terra vão saber aí, né? Aquele louvor que falava, tudo entregarei. Calma, não vou cantar, não vou louvar, fique tranquilo, vou poupar você, mas tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei, diz a letra do louvor. Aí você vai cantar, tudo entregarei, minha vida não. Tudo entregarei, meu propósito não. Tudo entregarei. Será que nós temos entregue tudo? Deus, Ele não poupou o melhor, o excelente, para entregar para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda o Senhor, querido, pois Ele é digno de honra, glória e louvor para Ele. Ele pegou o excelente, por nós, por mim, por você, e nós, qual tem sido o nível de entrega que nós temos tido para com o nosso Deus? É uma pergunta sua com Deus particular, você e Ele. Tem um texto bíblico aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Por que Deus pediu Isaac? Na verdade, Deus não queria que Abraão tirasse a vida do seu filho. Deus não quer o seu Isaac. Mas a confiança de Abraão era tão grande, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, 19, diz, ele afirma, que ele acreditava que até dos mortos, Deus poderia ressuscitar Isaac. Porém, o ensinamento aqui para as nossas vidas é que a promessa não se cumpriria em Isaac, pois com a morte dele, na visão de Abraão, a promessa morreria, mas Deus estava mostrando quem era o verdadeiro centro da promessa. Quem é o verdadeiro centro da promessa? É Deus. É Deus na sua vida, é Deus na sua família. Deus pede Isaac para Abraão, mas ele precisava entender, o centro da promessa não era Isaac. Talvez Abraão estava pensando assim, mas como Deus me pede agora Isaac? Se Deus disse que a minha descendência, Deus disse que a minha descendência dominaria, disse que a minha descendência seria como a areia, né, da praia, que seria como a areia, que seria como os grãos, tal, seria muito poderosa na terra, agora Deus me pede o meu único filho. Mas sabe por quê, querido? Deus não quer o teu Isaac. Deus queria mostrar para Abraão algo muito mais profundo, um propósito muito mais elevado, um propósito muito maior. Deus queria mostrar para Abraão, Abraão, o centro da promessa sou eu que ajo na sua vida, sou eu que faço coisas extraordinárias, eu sou o centro da promessa, é Deus. Aleluia. Ele é o centro da promessa, é Deus. Deus, Ele pediu Isaac e Abraão para que ele entendesse isso. O que você tem entregue a Deus? O que você e eu, o que nós temos entregue a Ele? Nós precisamos entender. A ação, querido, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, né, segundo Hebreus 11, 17. Na nossa entrega, Deus valoriza muito mais a intenção do que a ação. Deus valoriza muito mais a nossa intenção do que a nossa ação. Houve sacrifício? Houve? Isaac foi morto? Foi? Não. Houve toda a preparação, houve uma ação por parte de Abraão.
Mas Deus não valoriza tanto a nossa ação. O que Deus valoriza é a nossa intenção. Qual a minha intenção? De adorar ao Senhor. Qual a minha intenção? De ministrar a palavra de Deus. Qual a minha intenção? Qual tem sido a minha entrega? Se não for para a honra do nosso Deus, se não for para a glória do nosso Deus, querido, não vai valer de nada, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Oh! Aplauda o Senhor, querido. Se é para o Senhor, faça melhor, porque é para Ele, é para Ele. O centro da adoração é Ele. A ação, ela pode não ter sido a morte de Isaac, e não foi, em sacrifício, mas a intenção em obediência à voz de Deus foi de entrega completa. O sacrifício de Isaac foi aceito sem ele ter sido sacrificado, por causa da intenção. O sacrifício foi entregue, e Isaac conhecia como funcionava o ritual do sacrifício. Ele conhecia, a ponto de ele perguntar para o pai: pai, né, tem a lenha, tem tudo aqui e tal, mas né, cadê? Né? Deus proverá para si o cordeiro. Então a ação pode não ter sido a morte de Isaac, como não foi em sacrifício, mas a intenção em obediência à voz de Deus. Quando nós como igreja nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, temos uma entrega, nós estamos no mês da entrega, mês de julho, o mês da entrega, e eu fiquei a semana inteira falando: Deus, qual é a entrega? Qual é a entrega que o Senhor quer? Que entrega que o Senhor quer? Qual é a entrega? Porque, irmãos, vai chegar um momento que Deus não queria Isaac. Deus não quer o seu Isaac. Deus não quer aquilo que te faz bem, aquilo que você vai, não. Mas Deus, Ele vai nos colocar muitas vezes em algumas situações que nós precisaremos entregar em obediência. Em obediência. Qual o propósito por detrás desse tipo de entrega? Qual o propósito? Deus não quer o meu Isaac, mas muitas vezes Ele vai me deixar sem saída, e a única opção será obedecer. Ele vai me deixar sem saída, e a única opção vai ser essa: entregar e confiar. Pastor Ezequiel, no domingo, ele ministrava sobre essa questão da confiança. Só entrega quem confia. Confiar no que Ele vai fazer. Eu preciso sair do controle. Muitas vezes nós queremos estar no controle, mas nós devemos deixar Deus agir, pois os planos e projetos dEle, do Senhor, são muito maiores do que os meus e os seus. A vontade dEle é boa, agradável, é perfeita, e ela já nos ensina, lá em Romanos 12:2, se você quiser anotar. Mas o que é uma entrega em estado de necessidade? Vai chegar um momento na minha vida, vai chegar um momento na sua vida, que vai ter que existir uma entrega por necessidade, por um estado de necessidade. E o que é esse estado de necessidade? Acho que tem olha lá: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ele subdivide em estado de necessidade em dois tipos: o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante, posto que esse exclui a culpabilidade. Vou explicar isso para você, para ficar mais fácil. É um termo jurídico. Você entendeu. Mas na Bíblia nós vamos ver esse estado de necessidade. Nós vamos ver. Olha só, onde nós vamos ver esse estado de necessidade. Moisés, os pais de Moisés. Moisés significa: eu o tirei das águas. O povo estava sob a opressão do Egito, mas os israelitas eram férteis. Eles proliferavam, tornaram-se numerosos, está lá em Êxodo 1:7. Quanto mais opressão,
mais numerosos eles se tornavam. Assim é a igreja de Cristo. Quanto mais as pessoas oprimem, quanto mais o sistema oprime, mais ela cresce, mais o povo de Deus cresce, mais a igreja avança, e desde os primórdios, desde lá atrás, querido, isso acontecia, quando o povo era jogado lá no Coliseu, para morrer pelas feras, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, e a igreja não vai parar de avançar, a igreja vai crescer, o povo de Deus vai avançar. Eles lançaram, foi passada uma orientação lá para as parteiras, Sifrá e Puá, para matar os meninos das mulheres hebreias, porque eles estavam temendo a Deus, e elas não cumpriram as ordens, lá em Êxodo 1,17, mas lançaram os meninos no rio Nilo, e se não morressem afogados, com certeza eles virariam comidas dos crocodilos lá no Nilo. E o que acontece? Olha o estado de necessidade. Joquebede, ela junto com seu esposo, o que ela faz? Vamos esconder o menino. A barreira crescendo, ela escondeu, depois o menino nasce, e ela esconde durante 3 meses, e aí eu costumo dizer, que Joquebede também, eu acho que ela era da área jurídica, porque ela achou uma brecha na lei. E qual foi a brecha que ela achou na lei? O que foi dito? Foi dito que as parteiras deveriam matar, se nascesse menino, precisava matar. Se fosse menina, deixava viver. As parteiras temeram a Deus e não fizeram tal coisa. E aí, o que foi a ordem? Então joga no Nilo. Os meninos jogam no Nilo. Se morrer afogado, legal. Se sobreviver, se não morrer afogado, vai virar refeição do crocodilo. O que ela fez? Achou uma brecha na lei. Olha, disse que era para jogar no Nilo, mas não disse como, Então ela fez um cestinho, colocou Moisés lá, bonitinho, e fez o quê? Estado de necessidade. Por quê? Porque senão eles vão jogar ele. E ela colocou, e ela confiou. Esse foi o estado de necessidade. Ela confiou em quem? Em Deus, ela entregou. Imagine, querido, para pensar nessa entrega. Um bebê, você jogar num Nilo cheio de crocodilo, você jogar no Nilo e falar: Deus, está aqui o meu sonho, Deus, está aqui o meu ministério, Deus está aqui, Deus não quer, querido. Deus não quer porque Ele te deu, o apóstolo ministrou sobre isso, aquilo que Deus te deu, o seu dom, aquilo que Deus te deu, o teu chamado, Ele não vai pedir de volta, Ele não quer porque é irrevogável, Ele não vai pedir, mas ela confia em Deus, e ela coloca Moisés lá no cestinho, e coloca no Nilo, e você conhece a história, o que acontece? E a filha de Faraó estava lá se banhando no Nilo, e de repente ela vê aquele cestinho, não sei, talvez ouviu o choro da criança, não sei, mas olha só, existe um propósito maior a partir da entrega, a entrega com propósito. O propósito talvez de Joquebede era simplesmente salvar a vida de Moisés, era simplesmente salvar a vida do menino, mas o propósito de Deus era mandar ele lá para o palácio, para ele aprender lá com o Faraó, e depois ele libertar o povo. O propósito era maior. O propósito era maior. O propósito de Deus na minha vida e na sua é maior. Os pais entregam o menino no Nilo, pois pelo estado de necessidade. Se isso fosse nos dias de hoje, querido, seria talvez um abandono de incapaz, talvez um homicídio culposo, não sei. Enfim, mas seus pais precisaram entregar. O que você precisa entregar hoje? Se faça essa pergunta. O que você precisa entregar hoje? Os teus sonhos? Os teus projetos? O que você precisa entregar hoje? Por detrás de uma entrega, existe um propósito maior. Por detrás de uma entrega, existe um propósito muito maior. Uma entrega com propósito. Qual o propósito por trás dessa entrega? A filha de Faraó, ao avistar o cestinho, pede para uma das servas pegarem, e lá estava o pequeno Moisés, tirado das águas.
aquele que mais tarde seria o instrumento de Deus para livrar o povo do domínio de Faraó. E aí o que acontece? Você conhece a história, a irmã vai acompanhando o cestinho, né? Vai acompanhando, e quando chega lá, é um dos meninos, é das mulheres hebreias, essa criança é dos hebreus, eles abandonaram. E ela olhou, e o texto diz que Moisés era formoso. Ô irmão, para e pensa, vai. Eu assisti, né, os dois partos da minha esposa, né? Vi o Rafael e a Isabela nascer. Nosso pai, ai que lindo, tudo com cara de joelho. Criança, tudo com carinha de joelho. Mas falaram que era bonito, Moisés é bonito. Mas não era que ele era formoso. Ele era formoso aos olhos de Deus. Moisés era formoso aos olhos de Deus. E quando a filha de Faraó vê Moisés, aí irmão, primeiro salário e maternidade. Miriam chega lá e fala, se quiser eu trago uma mulher hebreia para amamentar esse bebê que está com fome, tal, vai, pode chamar. Chamou a mulher hebreia, ó, cuida do menino, quando ele desmamar você traz ele de volta, vou pagar salário, tal, ó. Ô irmão, serva, né? Os escravos, na verdade não eram servos, eram escravos, né? Estavam escravizados sobre o domínio. Aí vem o quê? Por detrás de uma entrega, Deus muda toda uma cultura, Deus muda toda uma situação. Olha o que Deus mudou. Escravo tinha direito a salário? Escravo tinha dinheiro? Não. Salário e maternidade, ó, tudo bonitinho. É assim que Deus faz, querido. Entregue aquilo que você precisar entregar, entregue ao Senhor, porque o propósito vai ser muito grandioso na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Simplesmente entregue, entregue. Glória a Deus. Olha só, lembre-se, haverá momentos em que a sua entrega será inevitável. Ela segurou durante 3 meses, escondeu durante 3 meses o pequeno Moisés, mas chegou um momento que era inevitável, ela precisava entregar. Tem momentos que nós vamos precisar entregar, para lá na frente, nós avançarmos. Vai ter situações que você vai ter que entregar, mas lá na frente você vai ver a poderosa mãos de Deus sobre a sua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre tudo aquilo que você fizer. Simplesmente entrega, entrega. Mas nada do que você entregar para Deus ficará retido, nada. Ele não quer o seu Isaac, mas sim você. Ele quer você, Ele quer a mim. Ele queria Abraão, pois a promessa se cumpriria em Deus e não em Isaac. Foi necessário, ao mesmo tempo difícil, a decisão de entregar Moisés no Nilo. Sendo absolutamente incapaz, Moisés era absolutamente incapaz de se defender e de ter que enfrentar os desafios para a sua sobrevivência. Para a sua própria sorte ele foi lançado, mas na verdade a entrega foi para Deus, pois existia um propósito muito maior por detrás da intenção e não da ação em si. Deus não pediu, Deus pediu Moisés, Deus pediu para ela entregar, mas ela entregou. Ei querido, nós somos inteligentes, não espere Deus te pedir algo ou provocar algo, porque eu creio nesse texto que Deus provocou uma situação. Deus provocou, porque o decreto foi criado porque Deus permitiu. Nada acontece porque Deus não permita. Tudo está sob o domínio dele, tudo está sobre as mãos dele. O decreto foi criado porque Deus permitiu. Faraó e todos ali começaram a perseguir o povo porque Deus permitiu. Eles começaram a ser escravizados porque Deus permitiu, para que o grande milagre, as grandiosas bênçãos de Deus pudesse acontecer. Moisés foi entregue, Deus não pediu, mas ele foi entregue pela família porque Deus permitiu. Entenda isso. Olha só, tem uma frase aí. Existem entregas que são inevitáveis. Deus ele vai nos impulsionar. Ele vai criar situações. Você pode até esconder por 3 meses, como fez Joquebede, mas vai chegar um momento que você vai ter que entregar, para que se cumpra algo maior, um propósito maior. Inicialmente pode até causar dor, pode até causar sofrimento temporário, porque a Bíblia diz que o nosso sofrimento ele é temporário, ele é passageiro,
ele é temporário, mas o peso de glória que está nesta atitude, intencional ou não, vai causar algo impactante na sua vida, impactante no seu ministério. Olha o que vai causar, tem um texto bíblico aí, por favor. Olha o que vai causar: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ei, querido, pesa mais do que todos eles, pega mais do que a dor da entrega, pesa mais do que a dor do sofrimento, porque é uma leve e momentânea tribulação, porque o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua família, querido, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos propósitos não são os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são muito maiores nas nossas vidas. Ore calabá, subianda lá, são muito maiores. E para partir para o final, querido, mais uma entrega em estado de necessidade. Ana, o nome hebraico que significa graça. Ana, esposa de Eucana, mulher estéril. Aí Eucana vai lá e casa com Penina, porque uma mulher estéril, naquela época era considerada, era muito desconsiderada naquela época, essa mulher que não pudesse dar filho, gerar filho. E aí Eucana casa com Penina, e Penina, um filho atrás do outro. E agora, Penina era uma mulher fértil, ela deu a Eucana vários filhos, e o valor da esposa estava pelo fato de poder gerar filhos ou não. Naquela época, na cultura, era essa questão, o valor da mulher era medido sobre isso. Se ela é estéril, ela não tinha muito valor. Se ela gerasse filho, era uma mulher que tinha muito valor para a sociedade. Adorações e sacrifícios em Siló, anualmente Ana iria junto com a família e suas orações eram apenas: dá-me filho, dá-me filho. Eu não sei qual o propósito e a intenção do coração de Ana. Se era simplesmente para, me dá um filho, ela já tem 2, 3, 4, Penina já tem 4, ela me afronta, todo filho que nasce ela me afronta. Ela vem, você não pode amamentar, eu posso fazer tal coisa. E ela simplesmente afrontava Ana. E talvez, eu não sei o propósito, o propósito que Ana queria um filho. Talvez ela fale: Deus me dá um filho, que eu vou esfregar na cara dessa mulher. Aqui, também, Deus me deu também. Não sei qual o propósito, mas o propósito de Deus é muito maior. Para Ana, era simplesmente um filho. Para Ana, era simplesmente um filho que ia livrar ela daquela dor. Mas para Deus, era um profeta. Para Deus, era um juiz. Para Deus, era alguém que ia ter um propósito muito maior. Então, ela só orava: dai-me filho. Ana orava baixinho em seu coração. Provavelmente, os votos eram feitos em voz alta. Provavelmente, naquela época, os votos eram feitos em voz alta. Um homem chamado John Bunyan, ele diz: é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Como nós temos orado e buscado a Deus, né? Então, talvez naquela época os votos, as orações eram feitas em voz alta, mas Ana, somente baixinho ali. E aí, o sacerdote Eli, você conhece o texto, ele vai dizer o quê? Mulher, você está embriagada. Mulher, essa hora do dia, o que acontece com você? Você está totalmente embriagada. Mas a necessidade da entrega de Ana estava paralela à necessidade da casa de Deus. Querido, guarda essa frase: a tua entrega está paralelo à necessidade da casa de Deus. Sabe por que não avançamos mais? Porque estamos nos entregando pouco para Deus. Sabe por que não avançamos mais? Porque a nossa entrega, talvez, tenha sido superficial. Sabe por que não temos avançado mais? Porque a minha entrega, talvez a sua, vou falar da minha, você pense na sua.
Talvez a minha entrega tem sido uma entrega mais ou menos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas Ele fará. Coloca nas mãos dele, querido. Deixa nas mãos dele. Ele faz melhor. Ana desejava apenas um filho, mas Deus, Ele desejava um profeta, um juiz. Está lá em 1 Samuel 3,20, se você está anotando aí. Ana queria só um filho, mas Deus queria um profeta e um juiz. Deus não pediu. Deus pediu? Samuel? Deus pediu? Deus não pediu, foi Ana que disse: Deus, se tu me deres um filho, eu entregarei, eu darei para o Senhor, para a honra e glória do teu nome, eu o entregarei. Não foi Deus que pediu, Ana entregou. O filho daria apenas o fim da humilhação de Ana. Ou talvez no seu coração ela dizia: eu preciso desse filho, para ir esfregar na cara dessa infeliz, dessa Penina, eu preciso. Porque a gente brinca, né? A gente fala que uma mulher ela é rival de outra mulher, e às vezes ela é rival dela mesma, né? Não, né? Não, brincadeira. Mas a mulher, ela precisava, talvez, não sei qual o propósito dela, não sei, mas Deus, para Deus o profeta daria um fim à apostasia que estava naquela época, do jeito que estava, Eli junto com seus filhos ali, aquela apostasia, Samuel daria fim. Olha o propósito maior, a entrega por um propósito maior. Para Ana um filho, para Deus um profeta, um juiz. Através de Samuel, Deus realizou uma revolução espiritual em todo Israel. Deus não pediu, mas Ana, pelo estado de necessidade, ela entregou. Ela fez um voto. Esse voto, Eucana poderia não concordar com esse voto. Está lá no livro de Números, Números 30, você vai ver isso. Porque se Eucana, o marido de Ana, não concordasse, imagina, ela falou assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor, para ele servir todos os dias na sua casa, para ele estar lá no templo e tal. Eucana poderia não concordar. Mas querido, quando Deus tem um propósito maior, nós temos um slogan aí, e não é só uma frase bonita não, nós servimos para algo maior, para algo maior. Deus não pediu, mas Ana entregou. Ela fez um voto, ao qual poderia até ser anulado pelo marido, Eucana, caso esse não concordasse. Mas olha só, existem entregas que são provocadas por Deus. Deus vai te provocar, querido, vai provocar você para entregar. Ah, Ana, você quer um filho? Tá bom, você disse que vai me dar, né? Então eu vou te dar. Se você disse que vai me entregar, eu vou te dar. Existem entregas que são provocadas por Deus, pois Ele quer ver a nossa obediência. Ou não, de forma alguma Ele pediu Samuel, mas em Ana Ele precisava ver a intenção do coração dela. E por qual motivo ela queria tanto um filho? A motivação foi a das melhores, pois consolidou sua fé e devoção a Deus. Aquela entrega, Ana, haja vista, você vai ver lá no texto de Samuel, salvo engano, capítulo 2, a oração de Ana, uma adoradora, uma mulher que entregou pelo propósito. Quando vivemos uma vida de entrega, mesmo em estado de necessidade, eu não sei qual a forma que Deus talvez vai te provocar para você entregar algo, eu não sei. Ou melhor, ainda pelo propósito, entendemos com o propósito por detrás dessa atitude. Deus nos honra. Ana deu à luz ao Samuel, entregou ele para servir totalmente aquele que é o dono de tudo, Deus, o Todo-Poderoso. Com isso, ele ainda a presenteou com mais 5 filhos.
aquela que era estéril. Agora Deus dá a Samuel e depois lhe dá mais 5 filhos. 5 filhos. Está lá a referência para você buscar. Sendo 3 meninos e 2 meninas. Lá em 1 Samuel 2, do 19 ao 21. A expressão, tem uma expressão na oração dela que ela fala assim: faz da estéril mãe de 7 filhos. Opa, mas peraí, por que o texto diz, faz da estéril mãe de 7 filhos? Ela não teve 7 filhos. Ela teve depois de Samuel, mais 5. Está lá no texto. Mas talvez isso não seja literal, pois Ana, após Samuel, ela teve apenas 5 filhos, e a expressão 7 é o número da perfeição. Talvez a menção seja de uma realização total, após o seu propósito de entrega. Frise-se, provocado por Deus. Provocado por Deus. E para partir para o final, hoje é o seu dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é o seu dia. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Se o Ministério do Louvor puder. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje. Jovens, crianças, carinhosamente, aqueles que têm mais tempo na terra, não importa. Esse Deus, querido, tem um propósito maior. Não importa a tua idade. Você pode ter 8 anos, como Josias, e você vai reinar por 38 anos, você vai ser um rei por 38 anos, e começar apenas com 8 anos de idade. Você pode ser um adolescente, mas se hoje você fizer uma entrega verdadeira, uma entrega real, uma entrega com propósito, dizendo para Deus, não porque você veio a essa terra, mas para que você veio nessa terra. O teu propósito, Deus vai te usar para arrebatar multidões, para abençoar famílias. Orecanabraço e andarás. O teu propósito, querido, Deus não quer o teu Isaac, aquilo que é bênção na sua vida, mas Ele quer você. Nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você: eu te quero. Ele nos quer. E será que nós estamos querendo Ele? Por detrás de uma entrega existe um propósito muito maior na sua vida, na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios. Não sei qual o seu nível de entrega nesta noite, não sei. Não existe aqui um termômetro para você medir o nível de entrega de ninguém. Mas nessa noite, se você quer realmente entregar ao Senhor, eu quero te fazer um convite. Nós temos aqui os locais demarcados. Se Deus falou poderosamente no seu coração, venha até aqui, dobre seus joelhos, venha aqui no altar, ou aí mesmo no seu lugar, fique à vontade. Mas hoje Ele me convida, Ele te convida. Entrega com propósito. Eu quero te convidar, se você quiser vir à frente, venha, nós vamos orar. Não importa a sua idade, não importa a tua circunstância, a tua situação. O que Deus quer de mim e de você nesse mês da entrega é que eu possa entregar totalmente a Ele minha melhor adoração, o meu melhor louvor. Eu posso entregar a Ele a minha vida. Feche seus olhos, querido. Existem entregas que são provocadas por Deus, pois Ele quer ver a nossa obediência.
Ele quer ver a nossa obediência. Aquela que era estéril, Deus fez, abriu a madre dela, para que ela pudesse gerar. Não há esterilidade, não há situação adversa, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Oh, nessa noite, querido, Ele me convida, Ele te convida, Igreja Apostólica Vida Nova, existe um propósito maior, Ele nunca disse que seria fácil, Ele nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero orar com você. Pai, essa noite nós colocamos diante da Tua presença, Pai, estamos na Tua presença. Oh Senhor, talvez algumas entregas que nós precisamos fazer, o Senhor vai gerar, vai provocar em nós essa necessidade, porque o Teu reino tem pressa, Senhor. O Teu reino tem pressa, Pai, para que nós venhamos nos posicionar, para que nós venhamos nos entregar totalmente ao Senhor, para entregar a nossa melhor adoração, para entregar, Senhor meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós, para nós derramarmos sobre a vida dessas pessoas, derramarmos sobre a vida daqueles que não Te conhecem. O Senhor tem pressa. Hoje o Senhor tem pressa. Deus não quer o meu Isaac, mas Ele quer que eu me entregue para que a bênção dEle na minha vida seja abundante, seja transbordante, seja algo poderoso na minha vida. Curve a sua fronte, se você puder, louve e engrandeça o nome do Senhor. Oh!